Olá a todos e bem-vindos ao Bookcast. Hoje a gente vai se aventurar por um livro que, olha, ele nos leva para águas bem profundas e às vezes até turbulentas. Não há beleza na fera, do Mark Twain. E para nos guiar por esse mar de ideias, temos aqui a Vanessa, especialista em relações internacionais e conflitos geopolíticos. Olá, Júlia, é um prazer estar aqui para a gente destrinchar essa obra. O prazer é todo meu, Vanessa. Dá uma beleza na fera. É aquele tipo de livro que, sem dúvida, causa polêmica. Ele aborda temas delicados, como siljanismo, conflito Israel-Palestina, a influência da religião na geopolítica. E o Glenn, você sabe, não mede as palavras, né? Usa termos fortes, desafia narrativas que muitas vezes a gente considera como convencionais. E uma das coisas que ele coloca em destaque logo de cara é a relação do Ocidente com Israel, né? Que ele argumenta ser mais por interesses próprios do que por altruísmo. E para ilustrar essa ideia, ele usa a frase: a caridade começa em casa, mais importante. Ele não está usando essa frase para justificar e ignorar o sofrimento alheio, tá? É mais como uma lente para entender as dinâmicas de lealdade, autopreservação e as tensões que aparecem no cenário global. É uma perspectiva interessante porque nos faz questionar. As nações, no fundo, sempre colocam seus próprios interesses em primeiro lugar. E se sim, como isso impacta as relações internacionais e a forma como a gente lida com os conflitos? E o Glenn vai além, viu? Ele argumenta que essa priorização dos próprios interesses leva a um controle da mídia, o que distorce a informação que chega até nós sobre o Oriente Médio. Ele usa uma analogia que eu achei interessante para ilustrar essa distorção, a de filtro. Imagina um filtro que colore a informação para que ela se encaixe numa agenda específica. Aí fica difícil ter acesso a diferentes perspectivas. É como se a gente estivesse olhando para o mundo com lentes coloridas, sem conseguir enxergar a complexidade das cores reais. Aí fica difícil formar uma opinião crítica, né? Totalmente. E o Glenn conecta essa ideia com a receptividade à verdade, né? Ele argumenta que muitas vezes a verdade é desperdiçada em quem não está disposto a enxergá-la. Ele até cita a Bíblia, pérolas aos porcos. Que adianta apresentar a verdade se as pessoas não estão abertas a ouvi-la, né? Isso leva a gente a pensar, será que a gente está realmente aberto para questionar as narrativas que nos apresentam? A gente busca diferentes perspectivas, a gente confronta nossas próprias crenças. É a chave para um debate honesto, né? E nesse contexto, o Glenn levanta uma questão bem controversa, a de que uma agenda supremacista judaica estaria por trás de muitos eventos globais. Uma afirmação forte, sem dúvida. E ele explora as raízes históricas dessa suposta agenda, traça paralelos com eventos como a Revolução Bolchevique, por exemplo. É importante esclarecer que ele não está generalizando e condenando todos os judeus, tá? Ele critica uma ideologia específica, o supremacismo judaico e a sua suposta influência. Como se ele dissesse, olha, existem grupos dentro do judaísmo, como em qualquer outra religião ou ideologia, que defendem a supremacia de seu grupo. E ele argumenta que essa ideologia se manifesta de várias formas. Exatamente. E aí nos convida a questionar. Essa ideia de uma agenda supremacista judaica simplifica demais a história. Ou será que ela pode nos ajudar a entender certas dinâmicas de poder que, às vezes, ficam escondidas? É preciso ter cuidado para não cair em generalizações e evitar preconceitos. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter coragem para questionar e buscar diferentes perspectivas. E é aí que a história de Amir Ayad entra em cena. Sim. A história de Amir Ayad, uma criança palestina morta durante o conflito, é central na narrativa de Glenn. Ele usa essa história como um recurso para humanizar a perspectiva palestina, que muitas vezes é obscurecida. E essa história teve um impacto profundo no próprio Glenn, que, como americano, carregava certos preconceitos. A história de Ayad o forçou a confrontar essas ideias e a enxergar a complexidade humana por trás das estatísticas e dos discursos. E essa é a força das histórias individuais, né? Elas têm o poder de romper barreiras, de nos conectar com o outro e de nos fazer questionar as nossas próprias crenças e percepções. E ao fazer isso, ele nos convida a questionar de que lado estamos. A gente está disposto a enxergar a humanidade em ambos os lados do conflito. Ou a gente está preso em uma visão que simplifica a realidade e perpetua a violência. Uma pergunta difícil, que nos desafia a sair da zona de conforto e nos colocar no lugar do outro. E essa busca por empatia é fundamental para construir um futuro mais justo para todos os envolvidos no conflito. E aí chegamos à metáfora do caso de amor ilícito que o Glenn usa para descrever a relação entre o sionismo e o Ocidente cristão. Uma metáfora forte, né? Que carrega uma crítica contundente. Ele argumenta que essa relação, baseada em uma interpretação distorcida da história e da teologia, acaba sendo prejudicial no longo prazo, tanto para o Ocidente quanto para os palestinos. É como se ele dissesse, essa relação baseada em interesses escusos e em uma visão distorcida da realidade está levando os dois lados para um beco sem saída. E aí ele faz um chamado por uma nova revolução americana para libertar o Ocidente dessa dinâmica destrutiva.
um chamado à ruptura, né? Uma mudança radical na forma como o Ocidente se relaciona com o conflito. E essa ruptura, segundo Glenn, precisa partir de uma mudança de consciência, uma revisão crítica das narrativas que nos impuseram e uma busca por uma compreensão mais justa da realidade. E aí a gente se pergunta, quais são as implicações dessa relação tão profunda entre o sionismo e o Ocidente cristão? Dá para romper com essa dinâmica? Existem caminhos alternativos que podem levar a um futuro mais justo e pacífico. São perguntas complexas, que exigem uma análise profunda e um debate honesto e aberto, livre de preconceitos e de agendas ocultas. É nesse ponto que a obra de Glenn nos convida a uma profunda reflexão. E o Glenn, ele mostra a força da resistência palestina mesmo com tanta opressão, sabe? Ele conta a história de um grupo de prisioneiros palestinos, eles decidem fazer uma greve de fome. É um protesto contra as condições desumanas de detenção. E também contra aquela política de detenção administrativa que Israel usa. É um ato de coragem, né? E de desespero também. Mostra os limites da resistência, né? E a brutalidade do sistema carcerário de Israel. O Glenn descreve como esses prisioneiros, mesmo sabendo, né, do risco de morrer de fome, eles decidem colocar seus corpos em risco. Tudo isso para denunciar as injustiças, né? E exigir que Israel respeite pelo menos os direitos básicos. É comovente e ao mesmo tempo revoltante, né? A gente pensa na força da resistência humana, mas também na crueldade da opressão. Pois é. O Glenn usa essa história para ilustrar a força da resistência não violenta, né? E a determinação dos palestinos de lutar pela liberdade, mesmo com o risco de morrer. Ele fala que a greve de fome é um protesto extremo, mas que às vezes é a única forma de chamar a atenção do mundo para a injustiça, né? Para pressionar quem oprime a mudar. Daí ele muda um pouco o foco e critica o papel dos Estados Unidos, né? Como eles perpetuam esse conflito. Ele descreve como o governo americano, ao longo dos anos, forneceu, bilhões de dólares em ajuda militar para Israel. E isso permite que Israel continue, né, desenvolvendo armas nucleares e ameaçando os países vizinhos. É uma acusação séria, né? Mostra a responsabilidade dos IUA na escalada do conflito, né? O Glenn argumenta que os IUA são os grandes responsáveis pela proliferação nuclear no Oriente Médio. Eles fornecem tecnologia e apoio militar a Israel. E Israel, com essa ajuda, né, desenvolveu um arsenal nuclear secreto, o que é uma ameaça para a paz na região. E ele critica a hipocrisia do governo americano, que se diz preocupado com a questão nuclear no Irã, mas ignora o que Israel faz, né? Ele diz que os EUA precisam parar com esse apoio à proliferação nuclear e pressionar Israel a se desfazer dessas armas. Só assim eles vão ser vistos como defensores da paz, de fato. É um apelo para que os DUE ajam com coerência e responsabilidade, né? Que eles realmente defendam a paz no Oriente Médio. E aí o Glenn traz uma história inspiradora de resistência pacífica. Sim, ele fala de um grupo de jovens palestinos. Eles criam um movimento de resistência, mas sem violência. Inspirado, sabe, em Gandhi, em Martin Luther King Jr., eles lutam contra a ocupação israelense. Dá uma esperança, né? Mostra que mesmo com tanta violência, ainda tem gente que acredita na força da paz. E o Glenn descreve como esses jovens, mesmo vendo a brutalidade da ocupação, eles acreditam na resistência pacífica para vencer o ódio, para ter paz e justiça para todos na região. Eles se inspiram em Gandhi, em King, organizam protestos pacíficos, marcham, boicotam produtos israelenses, fazem campanhas de desobediência civil. Eles desafiam a ocupação e mostram para o mundo a força da resistência não violenta. O Glenn usa essa história para mostrar a força da resistência pacífica, né? A importância de ter perseverança, coragem para lutar contra a injustiça. Mesmo como o opressor é brutal, a resistência pacífica pode vencer. E, mais uma vez, ele nos coloca frente a frente com a natureza do sionismo. Ele cita um rabino israelense que disse: os gentios foram criados por Deus para servir aos judeus. Nossa, que absurdo, né? Que arrogância. Mostra o desprezo que eles têm pelos não-judeus. É triste ver que ainda existem pessoas que pensam assim, né? Defendendo a supremacia de um grupo sobre os outros. O Glenn usa essa citação para reforçar a crítica dele ao sionismo como uma ideologia de ódio e intolerância. Uma ameaça para a paz, né? E ele nos convida a rejeitar o sionismo e lutar por um mundo onde todos sejam tratados com igualdade e respeito. Ele fala que a paz só vai existir de verdade quando a gente superar o racismo, intolerância, quando a gente reconhecer a dignidade de todo ser humano. É um chamado à fraternidade, né? Para a gente superar os preconceitos e construir um futuro de paz e justiça para todos. É uma mensagem poderosa para a gente levar para a vida. E com isso, chegamos ao fim da nossa análise da segunda parte de Não Há Beleza na Fera. A gente espera que essa jornada te faça questionar, refletir e buscar mais informações sobre esse conflito que é tão complexo. E que te inspire a se posicionar contra qualquer tipo de opressão e lutar por um mundo mais justo para todos. Na terceira parte, a gente vai explorar o final do livro, as conclusões do Glenn, o que ele pensa sobre o futuro do conflito e o papel do Ocidente nesse cenário. Vai lá. De volta ao Bookcast. E a gente chega na parte final de Não Há Beleza na Fera, do Mark Lane.
Essa parte final promete, viu? Sim, a gente já explorou bastante coisa, né? A crítica do Glenn ao sionismo, a relação do Ocidente com Israel, a brutalidade do conflito. Agora, vamos ver as conclusões, as reflexões sobre o futuro. E ele já começa com uma ideia polêmica, né? A ideia de que o Ocidente está, tipo, dormindo com o inimigo. Forte essa metáfora, né? Faz a gente questionar essa aliança entre o Ocidente e Israel. O que ele quer dizer com isso? O Glenn acha que o apoio do Ocidente a Israel, principalmente do ZOE, é um erro estratégico que coloca em risco a segurança do próprio Ocidente. Ele acredita que essa aliança, que está baseada numa visão distorcida da realidade, beneficia só uma elite, não a maioria. É como se ele dissesse: acorda, gente. Essa relação não é boa pra ninguém. Sofre quem lucra com a guerra, com a opressão. Exatamente. E ele compara essa relação a um caso de amor ilícito, sabe? Cego destrutivo. Você traça paralelos com outros impérios, que acabaram por se aliar a forças que os destruíram por dentro. Será que o Ocidente está cometendo o mesmo erro? E quais as consequências disso para o futuro? Perguntas difíceis, né? O Glenn nos desafia a ter um olhar crítico para a geopolítica e questionar tudo que a gente ouve. E para ilustrar essa crítica, ele conta a história de um soldado americano. O cara, desiludido com a guerra no Iraque, descobre que está lutando pelos interesses de Israel, não do seu país. É uma história que representa a desilusão de muitos soldados, né? Eles são enviados para guerras distantes e descobrem que são só peões num jogo de poder que eles nem entendem. O Glenn usa essa história para denunciar o que ele chama de farsa da guerra ao terror. Ele diz que essa guerra, na verdade, só alimenta a violência e beneficia Israel. E os ZOE, se continuarem nessa farsa, vão ser cúmplices da opressão aos palestinos e da instabilidade no Oriente Médio. Quem está ganhando com essa guerra? Quem lucra com as armas, com a estabilidade, com o medo? Boa pergunta. E aí, para mostrar a força da resistência palestina, ele conta a história de um grupo de prisioneiros. Eles decidem fazer greve de fome para protestar contra as condições na prisão e contra a detenção administrativa que Israel usa. É um ato de coragem, mas também de desespero, né? Mostra até onde vai a resistência e a brutalidade do sistema carcerário de Israel. O Glenn descreve como esses caras, sabendo que podem morrer de fome, se arriscam para denunciar a injustiça. Eles querem que Israel respeite os direitos deles. É comovente e revoltante ao mesmo tempo. A gente vê a força da resistência humana, mas também a crueldade. E o Glenn usa essa história para ilustrar a força da resistência não violenta, a luta dos palestinos por liberdade, mesmo com o risco de morrer. Ele fala que a greve de fome é um último recurso, mas às vezes é o único jeito de chamar atenção para a injustiça, para fazer o opressor mudar. E no final, o Glenn nos leva a pensar no futuro, né? No que a gente pode fazer para ter paz. Ele diz que a paz só vai existir quando tiver justiça para os dois lados. Quando os palestinos tiverem seus direitos reconhecidos e a comunidade internacional parar de apoiar a opressão. Ele pede para a gente se informar, denunciar as injustiças e lutar por um futuro melhor para a região. Se o Ocidente continuar dormindo com o inimigo, o que vai acontecer? O que a gente pode fazer para mudar isso? Ele nos desafia a agir, a construir um mundo melhor, com justiça e paz. É isso aí. Chegamos ao fim da nossa imersão em Não Há Beleza na Fera. Foi uma jornada intensa, com muita informação, histórias fortes, reflexões. Esperamos que essa experiência te leve a buscar mais conhecimento sobre esse conflito e a lutar por um futuro mais justo e pacífico para todos, palestinos e israelenses. É isso aí. A informação é uma arma poderosa e o silêncio só ajuda a opressão. Se informe, se posicione, lute por um mundo melhor. Valeu por terem mergulhado com a gente nessa leitura. Até a próxima!